Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez um vídeo super especial por dois motivos. Primeiro, porque é o último dessa série de PQ Reports. A gente teve esse final de semana o PQ da Epic aqui em São Paulo. E super especial porque eu acabei sendo campeão do Planetary Qualifier da Epic, consegui minha vaga para o dia 2 do Campeonato Mundial, né? Do Galactic Championship lá em Las Vegas. E eu vou falar um pouquinho de como foi o meta, é, como que foi jogar o top 8 global, decklists, aquilo que a gente tem falado em todos os vídeos, mas dessa vez eu vou falar um pouquinho também da minha decklist, depois eu vou fazer um vídeo específico dela, e no final conclusões da temporada e um pouquinho sobre próximos passos aqui do canal, o que que eu quero fazer daqui pra frente, já que encerra esse capítulo de primeira temporada de PQs aqui no Brasil. Falando do meta do Brasil aqui na Epic, né? Então a gente teve pela primeira vez Sabine e Django empatados como o deck mais jogado. Então a gente teve 10 Sabines e 10 Djangos, o que de novo não é surpreendente, os decks que todo mundo já esperava. A gente teve um número igual, eu acredito, de Han Solo do que do PQ da Meruru, lá em Curitiba. E depois, muito do que a gente já tinha visto, um pouco mais de Rey, um pouco mais de Anakin, né? O Cad verde aparecendo também. Então, assim, o meta acabou não surpreendendo muito. Acho que, de novo, a surpresa e que o pessoal não escutou, Quinlan, Tarkington, não apareceu. Apareceu, na verdade, um que, inclusive, foi muito bem no campeonato. Eu acho que ele acabou 5-2, se eu não me engano, ou 5-1, teve um empate. É, mas era um deck que eu tava com bastante receio indo de Han Solo enfrentar. E é um deck bastante forte. Eu acho que o pessoal não botou tanta fé assim no deck, não teve tanto tempo de treinar, de montar. Um deck difícil de jogar, então acabou não aparecendo tanto aqui no Brasil, talvez como deveria aparecer. Então, esse aqui foi o meta do último Planetary Qualifier, do geral. E aí, falando um pouquinho do top 8, a gente teve alguns decks bem diferentes aparecendo. Primeiro, já as maiores diferenças aqui, um Palpatine verde e um Cat Bane azul. Na minha cabeça é para ser uma match vantajosa para o Palpatine verde, mas o Cad azul eu sei que é um jogador mega experiente com esse deck. Ele ganhou já uma Run to a Booster Box lá na X-Place com esse deck, então acho que aqui a experiência fez bastante diferença, conseguiu passar. E aqui teve uma Mirror de Jungle, e a Mirror sempre depende muito de draw, sempre depende muito de algumas plays específicas, né? Em geral, são decididas no detalhe. E acabou dando, na verdade, a lista mais budget, que acabou conseguindo chegar na final. Então, cara, super interessante essa lista, vale a pena vocês checarem lá. Tem todos os canais de WhatsApp, eu posso deixar aqui na descrição também a lista do finalista. Acho uma lista bem interessante, até para quem está um pouco começando. Dá para se basear nela, dar algumas cartas e já começar a rodar um deck que é bastante competitivo. O Django conseguiu ganhar a partida do Cat Bane Azul. Essa partida foi na stream do Elba, né, fazendo Energice. Então, vale a pena ver essa partida aqui, foi bem interessante. E do outro lado da chave, esse Han aqui amarelo sou eu. Peguei o mesmo Bosque Azul que eu peguei no PQ da Meruru de Curitiba, o Daniel. Essa vez a nossa partida acabou não indo para o tempo, foi 2-0, mas, cara, de novo, dois grandes jogos, duas grandes partidas. Mantenho o que eu falei do Bosque Azul no primeiro PQ que eu fui. Acho ele um deck muito consistente para pegar o top 8. Acho que a hora que ele chega no top 8, se você for olhar aqui, por exemplo, ele teria desvantagem nessa chave contra o Palpatine Verde, desvantagem nessa chave contra o Han. Então acho que é um deck consistente para pegar o top 8. Acho um deck difícil de ganhar num campeonato. E do outro lado da chave, a Rey Tarkin Town e Sabine CL. Aqui era o Jamal e o Bredolin. Então o Bredolin conseguiu passar do Jamal aqui de Sabine. Também acho que foi uma das partidas streamadas pelo Elba, vale a pena acompanhar aqui. Acho que a Rey, por ter bastante cura, tem um pouco mais de vantagem nessa partida do que o Anakin. Eu ainda não consegui ver, eu tô curioso para ver essa partida aqui depois. Depois eu peguei o Bredolin aqui de Rey Tarkintown e a match eu acho ela mais vantajosa pro Han do que a match contra o Anakin, porque a Rey coloca menos pressão, você consegue fazer aquele plano de botar o DJ, descartar as coisas da mão sem tomar muito dano de volta, então eu acabei conseguindo fazer outro 2-0 e chegar na final contra o Django Tarkintown. E foram duas partidas que, para ser muito sincero, dei muita sorte nos draws.
Eu até falei, a segunda partida especificamente, se eu pudesse ter montado a minha mão daquele jeito, eu provavelmente teria. Então, acho que se você estiver querendo aprender a jogar de RAM, a segunda partida da MD3 foi 2-0 aqui também a final. A segunda partida é exatamente o que o Han quer fazer contra o Jungle. Então, é uma match já favorável, que eu dei bastante sorte no draw e acabei conseguindo ganhar o PQ da Epic. Devo estar lá em Las Vegas representando o Brasil, então fiquei super feliz aqui de poder ganhar e de poder, cara, jogar tantas partidas de tão alto nível. Eu peguei o Kenzo, por exemplo, na rodada 3, depois eu peguei o Thiago, que também foi um dos top 8 aqui. A minha primeira partida foi uma mirror de RAM amarelo contra um jogador que eu sei que é muito bom também. Então, assim, eu joguei contra muita gente muito boa. Peguei o Brandolin também no suíço. O Marutano que eu peguei na final, eu tinha jogado contra ele no suíço também, então foi uma run super, super difícil, assim, contra muitos players muito bons, muitos decks muito bons, e que eu acabei conseguindo passar aí pelos desafios e acabar como campeão. E, pô, não podia estar mais feliz. Pra ser sincero, vou lá tentar representar bem o Brasil lá em Vegas. Falando um pouquinho do mundo, né? A gente teve o Han Solo como deck com mais top 8 no mundo nessas 3 primeiras semanas de PQ. Seguido de Sabine e logo em terceiro Queenlan, que eu não canso de falar, eu acho que foi subestimado aqui no Brasil. Eu falei nos 3 vídeos e vou continuar falando. Eu acho um deck forte, acho um deck bem posicionado, acho um deck difícil sim, mas que tem muita vantagem contra algum dos decks mais fortes no formato. Se você ainda não pegou nenhum deck para jogar, eu recomendo aprender o Queenland Tarkin Town. Acho que pega a gente de surpresa ainda. Depois, sem grandes surpresas aqui, até a gente chegar aqui no final no RAM Verde. Então, o RAM Verde é uma lista que apareceu com uma variação do RAM Amarelo. Ela tem um ramp um pouco mais forte, ela joga com um pouco mais de unidades no board. Ela abre mão do Cunning para poder ter mais unidades, mais presença de board. O Wing, eu vou trazer uma lista aqui para vocês darem uma olhada. Talvez seja a grande surpresa, né, desse acumulado olhando a semana 3. No mundo, a gente ainda vai ter alguns Planetary Qualifiers acontecendo nas próximas semanas. Eu devo fazer um vídeo quando acabar a temporada de verdade, daqui umas 3 semanas, trazendo um wrap-up geral do meta, tá? Então a gente vai parar agora de fazer esses PQ reports, vai voltar a fazer só quando realmente acabarem todos, tá bom? Acho que não faz sentido ficar fazendo mais toda semana, tendo em vista que aqui no Brasil a gente não tem mais uns campeonatos que valem, é, né, vaga no Mundial, premiações muito altas, vai ter depois da Galápagos, mas é um pouco mais para frente, meio de fevereiro, então a gente para o PQ Report por aqui e volta quando acabar a temporada de verdade. Algumas listas que foram campeãs mundo afora e que eu acho listas interessantes, diferentes, curiosas, etc. Primeiro, talvez a mais diferente, que é um Gar Saxon amarelo super agro, né? Um deck que quer bater de frente, colocar unidades, conseguir troca de valor no começo do jogo e a partir daí bater na cara e ganhar o jogo com upgrades, né? Então roda bastante coisa que vai ter algum upgrade, roda bastante coisa que vai ter algum escudo e que vai conseguir, né, gerar muita vantagem, fazer trocas muito vantajosas ao longo do jogo. Então, por exemplo, se você tem uma Lurking TIE Phantom e você consegue colocar uma TIE Advance no turno seguinte, ela tá batendo para 2, mais 2 do Rage, 4, mais 2 de experiência, 6, mais um do Gar Saxon, 7. Então, assim, ela bate para 7 sem você poder usar evento nenhum nela. É bem forte, tá? É bem forte, um deck que com certeza pegou muita gente desprevenida. Quem não estava preparado para jogar aqui contra um deck agro de valor, teve bastante dificuldade, eu imagino, contra esse deck que acabou ganhando, eu acho que em Melbourne, acho, né? Na Austrália. Então, um deck super interessante, assim, e que dá para montar, tem uma versão um pouco mais barata dele, eu devo trazer uma versão no meu canal um pouco mais para frente. Segundo deck é a variação do RAM amarelo que eu comentei, então a gente tem, né, a principal variação é que você tira os cannings e você ganha algumas vantagens, né? Você tem a vantagem de rampar e de cartas fortes como a U-Wing e a Home One. Então você consegue trazer suas principais unidades de volta. Você vai ver que ele joga no topo de curva um pouco mais aberto do que o RAM amarelo, porque ele pode voltar essas unidades com a Home One e ele rampa. Então, um deck super interessante também. Eu acho que tem a vantagem na Mirror, por isso que ele apareceu um pouco mais. O Ramarelo tem uma desvantagem aqui, ele joga
a carta que tira as coisas de esmago do recurso, que é super chata de tomar como jogador de Han, né? E, cara, super interessante esse deck, é uma variação para quem tá um pouco cansado do Han amarelo e quiser tentar uma coisa um pouco diferente, mas já tem, sei lá, boa parte das cartas, tem as Falcons, tem o DJ, tem o Han Solo, quer testar uma coisa diferente, é um deck bem interessante. A terceira lista, ela não é tão diferente assim, é um bosque verde, né? Nem é um bosque sério, é um bosque verde mesmo, é, que é um bosque ramp, né? Então, basicamente, o que ele quer fazer é usar a habilidade do bosque para conseguir rampar duas vezes com um Price on Your Head. Então, ele tem 3, 6, 9 formas de rampar no deck. Se ele conseguir usar a habilidade do bosque com um Price on Your Head, então o bosque, para quem não sabe, quando ele está flipado, né, como ele está em campo, todo bounty que você pega uma vez por turno, você pode pegar duas vezes. Então você pode rampar duas vezes. Se você já conseguiu fazer isso uma vez, sei lá, com Super Laser Technician ou Resupply, você já rampou três. E aí você já está no seu Vader, no seu Reinforcement Walker, é bastante forte. E talvez seja a versão mais forte de ramp puro, assim, que a gente tem. O Pauper amarelo, ele tende a controlar um pouco mais o board. Esse deck aqui que vocês podem ver tem pouca coisa de começo de jogo. Ele quer realmente rampar, comprar e ir para cima com unidades muito grandes, muito fortes. É um deck bem interessante. Para quem quiser testar um ramp um pouco diferente, tá cansado do Palpatine, quer trocar por alguma outra coisa, Bosque Verde é uma boa opção de ramp. Acho que talvez seja uma das mais fortes que a gente tem. E aí eu não podia deixar de fazer o jabá da minha lista, né? Então eu trouxe aqui a lista que eu fui campeão, que eu fiquei 10-0. É, acho que duas coisas que eu vou destacar aqui é que vocês não vão ver nenhum Craft Smuggler. É aquela carta que dois de recurso, 2/2 que entra com escudo. Eu tirei os três, porque eu não esperava que a gente ia ver muito Cad Bane, muito Quinlan. Ainda bem que eu estava certo, não fui punido por isso. E aí, tirando essas cartas, me abriu a possibilidade de colocar três cartas que eu não tinha jogado, que era o Jetpack, que é uma carta que ajuda muito a match contra o Jungle, porque ele entra com escudo, então ele evita de você exaustar a unidade e ela ganha 2 de força. E o Plo-Koon. Plo-Koon é uma carta que ajuda muito na Mirror e ajuda também contra a Sabine, ajuda em algumas outras matches. Se eu tipo, fosse pegar, sei lá, uma Kira da vida pela frente, o Plo-Koon ia ajudar. Então eu abri mão de uma melhora contra decks de ping para ter uma match mais forte contra alguns outros decks que eu esperava ver um pouco mais. O Jetpack acabou me ajudando muito, inclusive no jogo da final eu usei o Jetpack, então foi uma escolha que me ajudou bastante. Outra carta que eu fiquei bem surpreso, e talvez eu até colocaria mais uma, é o Clear the Field. Ele é uma carta que você pode voltar qualquer número de criaturas com o mesmo nome, de custo até 3 para a mão do seu oponente. Então, se você está contra uma Sabine e ela joga duas cartas iguais, é, dois Battlefield Marines, por exemplo, você pode voltar os dois para a mão. O Jamal, no meu último, no jogo que eu fiquei na stream com ele, né, o último jogo do Suíço, ele jogou duas navinhas 1/3 com Rage 2. Eu poderia ter voltado as duas para a mão dele se eu tivesse comprado essa carta. Então, dá uma vantagem de tempo muito forte e qualquer coisa é um waylay mais barato contra os decks que você quer jogar waylay. Então, cara, eu gostei bastante dessa carta, talvez eu colocaria mais uma aqui. Então, acho que são as coisas mais diferentes assim que eu fiz na minha lista. Acho que muito da vantagem é o que eu falei lá na stream do Elba, é você saber jogar cada match de um jeito diferente. Então, se vocês forem ver a stream, eu joguei contra o Cad Bane Azul na segunda rodada na stream, contra o Jamal de Sabine SL na última rodada do Suíço e depois a final contra o Django. São três estilos de jogos completamente diferentes. Então, acho que aí é a principal coisa desse deck, muito mais do que lista, muito mais do que mudar a carta A e B, é você realmente saber e aprender a jogar cada match do jeito que ela tem que ser jogada. Mas eu não podia deixar de fazer o jabá aqui da minha lista, é, e passar um pouquinho de algumas mudanças que eu fiz que eu acho que foram importantes para conseguir o resultado que eu consegui. Bom, e esse é o final dessa série de vídeos dos PQs, né, como eu falei. Queria deixar aqui dois pontos que a gente tem conversado muito, eu tenho conversado com o pessoal. O primeiro é ban solo, então tem que banir o Han Solo. Minha resposta é talvez, acho que ainda não. Eu acho que o meta tá, talvez, começando a responder o Han Solo de maneira diferente. Então, o Quinlan é um deck que tem aparecido mais, o Han, próprio Han verde, então já não tem a interação com o Cunning de maneira tão forte, tem aparecido para bater o Han. Acho que a gente tem mais algumas semanas de PQ aí pela frente, talvez apareça mais um outro deck que consiga bater de frente com o Han Solo. Então, eu acho que ainda não.
Quando eu estava na live do Elber, ele passou uma informação que 25% dos PQs foram vencidos por Han Solo. Esse é um número alto, mas não é um número do nível que a gente estava vendo com o Boba antes. Então, eu não sei, eu acho que ainda não. Se continuar nessa pegada e se nenhum deck conseguir responder ao Han e a gente tendo tanto tempo para ter uma possível rotação, aí eu acho que talvez. Aí eu acho que a gente pode começar a pensar nessa possibilidade sim, para balancear um pouco o meta, mas isso mais para frente, se realmente o deck continuar se mostrando tão forte, as pessoas forem cada vez mais aprendendo a jogar com o deck e não conseguindo resolver, né, do outro lado as pessoas que jogam contra. Então, eu não tenho esse desespero por banir o Han Solo, acho que o meta continua muito saudável, apesar de ter aquele pontinho de interrogação de, cara, talvez a gente tenha que fazer alguma coisa diferente aqui na frente. Não acho que o Han necessariamente é o problema. Cunning tem se demonstrado muito forte, já era muito forte no Boba, continua muito forte. A interação com o DJ é um pouco quebrada demais, então talvez a interação seja algo que precisa ser ajustado e não necessariamente banir uma carta. Mas é um pouco da minha opinião. Talvez é a resposta, acho que depende um pouco de como o meta vai se estabilizar aí nas próximas 3 semanas. E o que esperar aqui do canal, né? Então, a minha ideia é trazer três principais tipos de vídeos olhando para frente. Então, eu quero trazer deck techs, tanto de decks Tier 1, né? Tier 1, Tier 2, decks realmente competitivos, quanto de decks para quem está começando. Então, eu quero trazer decks que as pessoas possam montar de uma maneira relativamente barata, né? Então eu não vou falar que eu vou montar deck de R$ 10 aqui, mas eu vou montar decks que as pessoas consigam montar de forma acessível para quem está começando no jogo, consigam trocar com as pessoas das suas lojas. A maioria das pessoas vai ter as cartas repetidas que você precisa, e você consiga ir no seu semanal, jogar um showdown, jogar algum outro campeonato e se divertir. Né? Não ser, putz, amassado por um Han Solo da vida, você vai ter jogo. Então, assim, a minha ideia é trazer decks que as pessoas consigam realmente começar no competitivo. Esse é um tipo de vídeo que eu quero trazer. O segundo vídeo que eu quero trazer vai em linha com o primeiro, mas são entrevistas com as pessoas que jogam muito bem com os decks. Então, por exemplo, um cara que eu tô querendo trazer aqui é o Navarro, falando do Palpatine amarelo dele. Acho que bastante gente tem curiosidade para saber como o deck joga. Então, eu quero trazer essas entrevistas com pessoas que jogam bem com os decks, trazer visões diferentes sobre o meta, visões diferentes sobre o formato e sobre como jogar com cada um dos líderes. Acho que quando você se especializa em algum líder, é uma coisa que conta muito. Eu queria trazer isso para vocês. E a terceira coisa que eu queria trazer são vídeos mais teóricos. Então eu tenho uma série de vídeos que eu estou pensando em fazer desde o começo, de como começar a jogar mais sério Star Wars, até, cara, linhas de recurso, linhas de smuggle, quando você tem que manter cada mão, quando você tem que pensar em recursar, né? Esse tipo de vídeo um pouco mais teórico, um pouco mais denso realmente, mas para quem está querendo entrar de verdade no competitivo, estudar um pouco mais e falar, cara, quero na próxima temporada do competitivo estar brigando lá nas cabeças. A minha ideia é trazer um pouquinho desses vídeos. Então, é um pouco disso que vocês podem esperar e podem me cobrar aí nas próximas semanas. E é isso, pessoal. Obrigado por participarem aqui dessa série de vídeos do PQ Report. É, a gente volta logo com vídeos dessa vez diferentes. Acho que o próximo vídeo vai ser o Deck Tech do Han Solo campeão, tá bom? Então a gente deve ter esse vídeo aí saindo, se tudo der certo, ainda essa semana. Obrigado aí por todo esse apoio durante essa temporada de PQs, por todos os comentários e sugestões que a gente teve. O último vídeo com o Arnaldo teve algumas sugestões bem legais, foi um vídeo bem legal, pretendo trazer ele outras vezes também. E a gente se vê por aí. Fechado? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.